Nesse vídeo a gente vai falar de problema, as 5 principais pragas do cultivo de shiitake em blocos axênicos. Fica aí no vídeo e bora pra vinheta. Fungicultor, mais um vídeo para acessibilizar conteúdo aplicado, conteúdo empresarial para você que quer começar um cultivo, quer aprender, quer dominar esse cultivo, ou então só tem curiosidade e quer saber mais sobre o cultivo de cogumelos comestíveis. Meu nome é Igor, sou produtor de shiitake em blocos e em toras de eucalipto, sou engenheiro agrônomo em formação pela UFV, também participo de alguns grupos de estudo sobre cultivo de cogumelos comestíveis e também converso com alguns produtores. Então puxei um bocado das informações dessa teia de contatos que eu tenho, pesquisadores, produtores e também da experiência própria para falar das 5 maiores pragas, enfim, os 5 maiores problemas com organismos que a gente pode ver aqui numa produção de cogumelos comestíveis. No nosso caso, uma produção de cogumelos shiitake que é ótimo para poder falar sobre isso. Então, se você já curtiu o tema desse vídeo, acha que é um vídeo importante para o Brasil como um todo, deixa o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo e clica no sininho para fazer parte dessa resenha. Então bora pro vídeo sem mais delongas. O cultivo de cogumelos comestíveis, assim como qualquer outra atividade agrícola, ela vai ter suas pragas, vai ter seus contaminantes, seus problemas para serem resolvidos. E aqui não é diferente. Então no cultivo de shiitake, em específico, que é um cultivo que tem lenta colonização, ele perde competição para alguns outros fungos e, enfim, tem algumas outras peculiaridades que outros cultivos não têm. Aqui é um belo palco para a gente estudar, para a gente falar dos 5 principais contaminantes desse cultivo. E o primeiro contaminante desse cultivo, que é a praga-chave, que qualquer produtor de shiitake possivelmente conhece, possivelmente tem cultivado na sua propriedade, é o tricoderma. O tricoderma é uma praga-chave do cultivo porque ele causa dano severo na propriedade, causa dano econômico, caso ele não seja controlado. Então ele vem de várias fontes, várias origens diferentes. Pode vir da própria indústria, pode vir do fungicultor, pessoalmente, pode vir das ferramentas que o fungicultor usa, pode vir do ar, pode vir do solo, aliás, é o fungo que é originário do solo, o tricoderma. Enfim, pode vir de qualquer outra origem. É por esse motivo, e também por ele ter uma alta afinidade aos fatores climáticos, que os fungos que produzem cogumelos comestíveis têm essa afinidade climática, é por isso que ele é uma praga-chave desse cultivo. Como ele é um dos principais problemas, está presente em quase todas as propriedades de cultivo de cogumelos comestíveis, eu fiz um vídeo à parte agora, deu bastante tempo. Lógico que eu vou editar algumas partes, mas vou deixar aqui no card para você acessar e para você ver tudo sobre o tricoderma. Tá aqui no card acima. Então eu vou fazer um resumão do tricoderma rapidamente, mas se você quiser ver com mais detalhes, tá aqui em cima formas de controle, formas de origem, quais são as preferências climáticas, tem tudo bastante explicado nesse vídeo acima. Então o tricoderma ele é muito presente aqui nessa sala, na frutificação do cultivo de cogumelo shiitake em blocos axênicos, blocos de substrato. Isso porque ele já pode vir contaminado da indústria. Já falei as origens para você. Então, falando dos fatores climáticos rapidamente, eles preferem um ambiente mais ácido, um pH de 4 a 4,5. Eles preferem uma alta umidade relativa, e isso daqui os cogumelos também preferem. Mas agora que é o ponto-chave, o ar morto. Eles adoram esse ar morto, ou seja, um teor de CO2 mais elevado, naquele ambiente que não tem um fluxo bom de ventilação de ar. Então isso é o que você deve se ater nesse cultivo, mas lembrando, o tricoderma está presente no cultivo, então é interessante você saber gerenciar, saber controlar essa contaminação e não se iludir de que você vai ter um ambiente estéril. Isso, se você não tiver muito capital, é bem difícil de acontecer e não é o que acontece também nos cultivos comerciais. É o gerenciamento da contaminação e não a eliminação dela, porque ela pode vir presente nesse bloco que tem microfuros a laser, que tem vedação a organismos vivos. Então é bem difícil de você esterilizar a área completamente, não ter a presença desse fungo. O que você pode fazer é controlar a contaminação dele. Você também pode ter a presença de outro fungo que é o Penicillium. Já trouxe várias coisas benéficas para o ser humano, mas uma das coisas ruins é que ele pode também contaminar a sua área de frutificação, contaminar os cogumelos que você colhe. Então ele é bem comum e é até difícil distinguir
o que é o Penicillium e o que é o micélio do shiitake, porque no início eles dois são brancos, então tem alguma dificuldade, é bem complicado até de você ver a olho nu. Então é bem complicado, você precisa ter bastante prática para distinguir a olho nu o que é Penicillium, o que é o cogumelo shiitake, aquelas hifas brancas da colonização. Então ele também prefere um pH mais ácido, os vetores, as origens, as formas dele entrar na sua propriedade. É também por ar, pelo fungicultor, por aparelhos, por acessórios que o fungicultor vai usar aqui na área, como é o caso até das tesouras. Então essa tesoura daqui, você fez a colheita, vai limpar ela, porque ela pode trazer, ela pode ser vetor para trazer algum outro fungo contaminante para sua propriedade. E caso você seja um fungicultor que está fazendo alguns experimentos, esse substrato, um substrato que você quer reutilizar, pasteurizar e inocular com outro fungo, o Penicillium pode permanecer ali. Então ele tem algumas resistências à pasteurização, então você pode levar para o novo cultivo um contaminante antigo. É bem complicado essa parte. Então eles podem vir a ocorrer em substratos que já foram inoculados e foram pasteurizados depois para essa nova frutificação, para esse novo cultivo. Controles para esse contaminante. Você pode ir no seu ar-condicionado e colocar uma camada mais espessa daquela camada de filtração do seu ar. Você vai precisar fazer uma boa higiene, ou seja, remoção dos resíduos que estão aqui presentes. É uma limpeza, pode colocar aí hipoclorito em solução para você fazer uma boa limpeza do ambiente, das estantes, das prateleiras que os seus blocos vão se apoiar. Então uma boa limpeza sempre vai ajudar. E também ter uma boa higiene pessoal, ou seja, passar álcool sempre que você vai entrar na sua sala, passar álcool sempre que você vai entrar com alguma ferramenta, enfim, esses cuidados eles vão fazer a diferença na hora de conter esse fungo. Verticillium, um dos terceiros maiores contaminantes dos cogumelos comestíveis. Na verdade, é uma das principais doenças e que também tem um sinônimo que se chama bolha seca. Talvez em alguns fóruns ou então até com algumas fotos você possa assemelhar a um cogumelo que você já comprou e que você já viu mais ou menos assim. Ele não é tão incomum de acontecer, na verdade é uma das principais doenças. Dois fatores climáticos, até aqueles repetitivos. Falta de circulação do ar morto, ou seja, eles gostam também de um alto teor de CO2 e também uma umidade relativa excessiva, bem alta, 95% até 100%, quando as paredes estão chorando. Os vetores, vocês já sabem, podem vir de ferramentas, da mão do fungicultor na hora da colheita, e ele é muito presente no cogumelo, é bem visível no cogumelo, então a gente não consegue identificar tanto no bloco, mas o cogumelo, eu vou tentar deixar algumas imagens aqui, eles se assemelham bastante, então é bem característico esse termo bolha seca. Então é bem característico para a gente entender um pouco mais sobre esse verticillum visualmente. O problema todo é que ele facilita outras contaminações. Então se você tem verticillium dentro da sua cesta, que já foram vários cogumelos colhidos, você pode ter uma contaminação daquele lote ou até de toda a geladeira que os cogumelos ficaram presentes logo depois da colheita. Então pode dar algum problema nesse local. Esse daqui é o local que você pode ver o verticillium e você vai ter o problema. Então eu vou evitar falar todos aqueles controles que eu já falei de limpeza, boa circulação de ar, redução da umidade relativa tão excessiva, 95%, 97%, 99%, como é o caso de várias vezes. Já batei esse reloginho aqui em cima, mas o ponto-chave é você ter uma boa higienização na hora da colheita. Então a ferramenta e a sua mão, e o seu cesto e outros cogumelos, eles precisam não estar presentes com verticillium. Aqui que você vai poder ter alguma diferença na hora de colher cogumelos e poder vender todos eles, ou você ter uma contaminação generalizada. É aqui que é o grande ponto para esse caso, que é o verticillium. Outro contaminante, esse eu descobri que eu estava cultivando aqui na minha propriedade, pelo menos em só um bloco, então eu vou tirar ele logo depois desse vídeo. É o Rhizopus, é o bolor de pão. Olha só, você pode ver, é bem igual ao bolor de pão. Aqui esse bloco, ele é ótimo para estudo, não é bom para estar na estufa não. Então eu vou tirar ele logo mais. Esses cogumelos eu não vou colher, não vou me arriscar a colher, já que tem vários fungos em vários pontos de colonização. Esse bloco deve estar completamente contaminado.
Então esses cogumelos, no máximo, eu vou levar para minha cozinha e fazer na chapa, caso eles sejam passíveis de serem comidos. Mas eu acho que são. Mas vender eu não posso mais porque ele pode contaminar toda a bandeja ou até todo o meu lote. Isso daqui pode atrapalhar bastante no setor de embalagem. O Rhizopus, o que ele faz? Ele aquece ele aumenta a temperatura do meu bloco e pode fazer com que a cultura que está estabelecida aqui, que é o shiitake, ele possa morrer com esse aumento de temperatura. Então esse Rhizopus, ele vai fazer, no final das contas, que o bloco ele fique menos agregado e que, às vezes, caso você pegue esse bloco, ele se desfarele na sua mão, porque o shiitake, que era o agregador de todo esse bloco, ele já morreu, ou então as hifas, toda a rede micelial, ela já se desestruturou. Outro contaminante que também pode atrapalhar o cultivo de cogumelo shiitake ou cogumelos comestíveis em blocos é o Aspergillus. Vou deixar uma imagem aqui para vocês, ele geralmente está presente mais na parte laboratorial. Então no cultivo em agar, cultivo em grãos, ele pode se desenvolver ali. Vou ver se eu deixo uma imagem aqui, já que a gente não tem na nossa propriedade. Então, quando você está fazendo atividades laboratoriais e não tem um fluxo, uma câmara de fluxo laminar, aquele exaustor para cima, ou então você não tem o bico de Bunsen, que é outra ferramenta que ajuda bastante a criar um microclima estéril, você pode ter a presença do Aspergillus no seu cultivo, enfim, no seu propágulo, onde você estiver colonizando o fungo de desejo. Então, se você não tiver à disposição dessas ferramentas, desses ambientes mais estéreis, você pode cultivar não só o fungo que você quer, como o Aspergillus também. Então, só de praxe, ele pode aparecer no ar. É um fungo que eu não identifiquei ele aqui na propriedade ou então em outras propriedades. Ele é um fungo tóxico, ele gera compostos de aflatoxinas e ele pode ser controlado por retirada dos resíduos. Então, se você tem cogumelos que estão deteriorando ou então você não tem uma boa higiene do local ou até a filtração desse ar, você pode ter a presença, a estabilidade desse fungo no seu cultivo. Então agora eu falei de 5 dicas, mas eu vou falar a última porque é sobre os insetos. Os insetos que estão presentes em várias propriedades, não tem como você vedar completamente todas elas. O que você pode fazer mediante a isso? Então você pode ter mosquinhas, aquelas drosófilas, forídeos, ácaros, pode ter vários insetos na sua propriedade, em especial na sua sala de frutificação, e esses podem comer tanto os cogumelos quanto toda a parte do micélio. Então eles podem até ovipositar dentro dos cogumelos. E imagina você entregar uma bandeja de cogumelos que lá dentro tem larvas de drosófila. Então tem aquelas larvas que são super estranhas. O cliente não vai morrer disso, mas ele nunca mais vai comprar de você. Então o que você deve fazer para evitar esse problema? Então, primeiro controle, você pode telar todas as aberturas, sejam frestas, janelas, portas, mas isso daqui não vai sanar o problema. O problema vai haver caso você tenha um foco de contaminação, você teve uma oviposição em massa, de repente, em alguns cogumelos que você sequer viu na sua produção, então eles estão em algum local específico e lá tem várias larvinhas que estão surgindo, indivíduos adultos de drosófila ou então de outros mosquinhas. Como que você pode solucionar esse problema? E aqui são 2 dicas. Primeiro, são aquelas armadilhas luminosas. Podem dar choque ou podem simplesmente trancar o indivíduo em algum armazenamento. E também tem as armadilhas de Yellow Trap. Aquelas armadilhas de um adesivo bem grande e amarelo em que os insetos são atraídos. Não é nem por hormônios, por feromônios, por cheiro. Na verdade, eles são geralmente atraídos pela própria cor amarela. Então aquilo dali, você colocando algumas frestas, alguns adesivos amarelos e também fazendo aquelas armadilhas luminosas, você vai ter uma boa diminuição desse problema. Possivelmente que você vai poder se preocupar com outra coisa sem seus insetos na sua propriedade. Tem outras dicas, tem outros contaminantes, mas eu acho que esse foi um geralzão bem interessante para caso você queira começar. Pode ter te ajudado bastante. E para te ajudar mais nesse empreendimento, caso você ficou até o final desse vídeo, tem aqui no primeiro link um e-book gratuito sobre o cultivo de shiitake em blocos. Tem desenhos esquemáticos, espaçamento dos blocos, tem várias informações relevantes. É só você clicar no primeiro link da descrição
que vai estar lá o e-book para você, beleza? Além disso, tem os comentários, caso vocês queiram tirar dúvidas, críticas, sugestões ou até informações importantes nesse cultivo, nesses contaminantes que eu não citei. Então deixa aqui nos comentários que vai ser um belo aprendizado à parte do vídeo. E eu vou ficando por aqui e até mais, Fungicultor. Valeu!